Voltei. E aí? Todo mundo tá conseguindo me ver aí? Voltei. Voltamos. Voltamos. Boa noite, boa noite, boa noite. Tô de volta, esperando vocês entrarem para eu retornar aí a, a que a gente estava explicando, né? Falando sobre precificação, tá? Vamos esperar o pessoal voltar, retornar aqui. Estão me ouvindo bem? Coloca um joinha aí se estão me ouvindo, se estão me vendo legal, por favor. E aí eu dou continuidade aqui. Eu recapitulo, né? E a gente vai embora. Segue o barco. Vamos lá. Coloca um joinha aí. A gente está falando sobre precificação hoje, tá? Como precificar, né? Como colocar preço em nossas peças de forma ágil, de forma inteligente. Eu acho que a palavra é essa, né? Nós temos que ser o quê? Inteligentes. Porque muitas vezes a gente acha que está fazendo o correto e acaba, né, perdendo o quê? A noção, né? E isso é um problema. Então, é extremamente necessário que a gente saiba o que está fazendo, para quem está fazendo, a persona, tudo. Porque se você não souber isso, né? Se você não souber o que você está fazendo, para quem você está vendendo, não importa, não é mesmo? Então vamos lá. Eu estava dando um exemplo que nem sempre o barato é legal, né? Eu estava falando a respeito de você saber exatamente qual é a sua persona e qual é o seu nicho. E muitas vezes o que você vende, você pode precificar com uma taxa de lucro X ou Y, certo? Mas nem sempre o X, que vamos dizer assim, seria o mais em conta, é o mais interessante, porque é o que eu falei, experiência própria. Eu tive uma situação onde fui vender, né? Eu vendia pratos, suplás em resina, todos decorados. E aí, uma pessoa que trabalha numa produção de peça teatral, né? Ela, minha conhecida aqui do bairro, e ela trabalha com gente famosa, né? Gente de renome. E ela me procurou um dia e falou assim: Elaine, eu vi, né, que você estava fazendo os pratos de resina tal. A gente vai precisar de uns 50 mais ou menos. E aí, como que faz, né? Você pode me passar o orçamento? Aí eu falei: posso, claro. Aí eu falei assim: eu já tenho uma estimativa, já dei uma pesquisada, mas como eu conheço o seu trabalho, né? Eu gostaria que você fizesse pra gente. De repente é uma porta aí que se abre, né? Então eu fiquei maravilhada com aquela hipótese. E aí o que que eu fiz? Eu calculei, né, tudo o material, que eu não tivesse prejuízo, claro, mas eu pus a minha mão de obra bem baixinha, pus o meu lucro bem baixinho e passei para ela o orçamento. Bom, fiquei esperando algum tempo, não teve retorno. Aí eu liguei, né, porque naquela época não tinha WhatsApp, nada disso, então eu liguei para ela, falei, e aí, você tem alguma posição? Ela falou assim, então, acabaram fechando com outro, tal, tudo bem. Eu falei, imagina, valeu a intenção, né? Tudo bem, fica sossegada numa próxima, né? Confesso que fiquei decepcionada, mas também fiquei aliviada, porque você fazer uma coisa de uma alta responsabilidade assim, você tem que ter, ah, estar preparada, porque aí vai um divulga para o outro, e você tem que ter formas de produzir em grande quantidade. Então eu estava meio que tensa. E ok. Aí eu falei, tá bom, não era para ser. Passou algum tempo, né? Fui para 25 de março, como todo mundo sabe, a gente vai para lá, compra material. Então cheguei lá, encontro a minha amiga numa loja. Do nada, trombei com ela. E aí, tudo bem, beijinho pra cá, beijinho pra lá. Naquela época podia dar beijinho, que agora a gente não pode mais. E aí, ela falou assim: Nossa,
eu tava com tanta saudade, né? E eu preciso te pedir desculpas. Eu falei, desculpas? Por quê? Ah, aquele negócio, não tem problema, imagina, fica tranquila, né? Eu já passando um pano ali na situação, porque eu tava ficando desconcertada, né? Aí ela falou assim, não, você não sabe. Aí eu, o quê? Aí ela falou assim, nós não fechamos com você, porque nós achamos que ficou muito barato, muito em conta. E o pessoal, o diretor lá da peça, achou que se fosse muito barato, de repente o material não seria legal. E eu, na época, fiquei sem graça de falar isso pra você. Eu falei, imagina, não tem problema, fica tranquila. Aí eu rebati pra ela e falei o seguinte: inclusive, foi um mês excelente para mim. Aqueles meses que se passaram, eu fiz muitos pratos de resina. Talvez eu nem conseguiria te atender. Eu falei isso para ela. Aí ela falou assim: eu sei que você fez muito. Eu falei: você sabe? Você está acompanhando? Aí ela assim: pois é. Então, nós compramos de uma loja num determinado lugar aqui de São Paulo, né? Que eu vendia muito essas peças lá, hoje não vendo mais. E ela falou assim: a gente comprou e eram as suas peças. Ou seja, ela comprou de uma loja que eu vendia. Ela acabou comprando a minha peça, o meu material, e ela pagou o triplo do preço. Se não foi o quádruplo. E ela sabia, porque atrás de cada pecinha ia uma chapinha assim, né? Com o meu nome, né? Feito à mão, Elaine Martinho. Era bem piquitico, mas ia lá, né? Então todo mundo que comprasse uma peça nessa região aí de São Paulo que vende essas coisas diferentonas, com certeza é, já viu, né? Ou se comprasse, saberia de quem era, porque atrás tinha essa chapinha. E aí eu fiquei com uma interrogação bem grande na cabeça, por que eles não compraram, né? Porque estava muito barato. Então, nem sempre, gente, o barato é o legal. Então, eu achei que vender mais em conta seria uma oportunidade de abrir portas para eu ter mais clientes. E, na verdade, nada disso aconteceu. Porém, por uma ironia do destino, ela acabou comprando de uma loja que era eu que fornecia. Mas ela poderia procurar outro artista, ela poderia fazer outras coisas, ou um designer, não sei, não é? É, não precisaria ser essa coincidência. E eu, tempos depois, eu concluí que essa coincidência aconteceu justamente porque é um tapa na cara, né? Assim, Elaine, acorda, né? Faça o que tem que ser feito. Não vai fazer mais barato para, tipo, ajudar alguém ou tentar fazer algo, né? Para precificar menos. Para quê? Faça o que tem que ser feito. E a partir daí, é o que eu venho sempre dizendo, né? Seja tudo que você nasceu para ser, faça o que tem que ser feito. Então, você tem que analisar no seu preço tudo isso. Então, nem sempre fazer o preço melhor é a melhor saída, tá? Então, pensem muito nisso, porque eu tenho esse meu exemplo para contar para vocês, tenho exemplo de ex-alunas que tiveram orçamentos negados por conta de valor, e aí eu tenho uma aluna em especial que ela me ligou, ela falou assim, olha, eu fiz esse preço, confere comigo, tal, conferi a planilha dela, eu falei, tá ok o preço, pode passar. E aí ela achou que eles não haviam fechado com ela porque o preço estava alto. E aí ela mandou um e-mail falando assim, olha, eu cubro outro orçamento, né? Tipo assim, eu abaixo. Se vocês tiverem um orçamento maior, eu abaixo. E acabou se queimando, né? Não acabou vendendo. Teve outras oportunidades, né? Vendeu para outras pessoas, mas aquele cliente não conquistou. Então, isso é uma questão muito importante. A gente precisa saber isso é, com certeza absoluta do que você está fazendo. Então, vamos lá. Precificação. O que a gente precisa saber na precificação, né?
qual é nosso produto, o que estamos fazendo, como vamos apresentar o nosso produto, de que forma, não é? É, as embalagens, né? Tudo isso entra no custo, gente. Então, desde a matéria-prima, então vão anotando aí. Matéria-prima é a primeira coisa que vocês precisam saber. São o que? Os materiais, né? O que você vai usar para fazer a sua peça. Então, vamos pegar o exemplo de uma coisa simples, né? Uma nécessaire. Vamos pegar o exemplo de uma nécessaire. Então, uma nécessaire, o que que a gente precisa? A gente precisa dos materiais, o tecido, né? A manta, né? O tecido de forro, o zíper, o cursor. Isso, se nós formos fazer uma peça básica. Mas a gente vai ter como exemplo essa peça aqui para ser para vocês acompanharem o raciocínio e eu conseguir elucidar isso de uma forma clara e prática. Então, a gente precisa saber o quê, né? Nos nossos materiais. A gente precisa ter isso daqui, ó. Os materiais, tecido, manta, zíper e cursor, certo? Então, aqui o que a gente precisa saber? A gente precisa saber também o quê? Quanto de tempo eu gastei para fazer isso daí? Então, é tempo de execução. Precisa saber, porque se você tiver o seu tempo hora, o seu valor hora, você tem que colocar aqui. A mão de obra, né? Vamos supor que você precise terceirizar para uma costureira. Então, você precisa saber a mão de obra dela para fazer uma necessaire, certo? Então, veja bem, não é isso entra no custo para você denominar a precificação. Então, a mão de obra não é o seu lucro, ok? Vamos colocar aí, ó, hashtag mão de obra não é lucro. A mão de obra não é o lucro, gente. Eu vejo muitas pessoas confundindo isso. Mão de obra não é o lucro, tá? Eu falo e repito várias vezes porque é importante. Bom, o tempo de execução, né, precisa ser visto, a mão de obra, né? Linha e insumos que você vai precisar ali. Você tem que calcular energia elétrica, né? Porque você vai costurar uma peça. A peça você vai fazer, suponho eu, uma máquina de costura. Então, você tem que calcular a energia elétrica. Você tem que calcular a depreciação do seu material. Não pode esquecer disso. Por quê? Porque vira e mexe, a gente tem que fazer manutenção nas nossas máquinas. Tem que mandar amolar as tesouras. Então, a gente precisa sim colocar isso, porque é um custo, ok? Bom, e os tecidos, os materiais não vão aparecer assim na nossa frente, né? Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ir até o lugar comprar. Para ir até o local comprar, você tem um deslocamento. Então, você tem o seu transporte, você tem gasolina, o que mais que você tem, né? Se você for ficar o dia todo lá comprando, você tem um lanche que você vai fazer, uma água que vai tomar. Então, tudo isso você tem que colocar, que é o deslocamento. Eu coloco como transporte e deslocamento, tá bom? E isso é muito importante, porque o povo não coloca isso. Então, vamos lá, ó. Os materiais, né? O tempo de execução, mão de obra, linhas e insumos, etc., energia elétrica, depreciação do material, transporte e deslocamento. Então, você tem que saber tudo isso. Não dá simplesmente para ignorar. Por quê? Muitas vezes você vai para São Paulo e aí você gasta o dia todo, né? E você precisa colocar isso no seu descritivo para formar a precificação, ok? Bom, além disso, você precisa saber, né, quais são os custos, se você tem outros custos, né, nesse produto. Eu não vou entrar nesse campo, porque senão a gente vai abranger muito, vai abrir muito leque. Então, a gente vai ficar no exemplo da necessaire, tudo bem?
Aí essa necessaire, ela tem embalagem? Ela tem um adorno? O que vai mais nela? Ela tem um chaveiro? Ela tem um cartão? Ela tem uma tag? O que mais compõe isso, né? Então, a gente tem que colocar também o quê? A embalagem. Deixa eu pôr aqui, ó. Embalagem e apresentação, certo? A gente precisa ter a apresentação dessa peça. A apresentação que eu digo é, se vai no papel de seda, se vai no papel celofane, se vai amarrado com araminho, com fita, se vai borrifar perfume, o que vai ser? Se vai numa caixinha ou não, a caixinha é dura, mole, como que é? Então, se é carimbado, o que é? Então, isso tem que ser calculado, porque tudo é custo. Uma hora seu papel de seda acaba, uma hora seu carimbo acaba a tinta. Então, você precisa ter isso tudo especificado. Mas, professora, como eu vou especificar tudo isso, sendo que eu não sei? Eu não sei como que é. Então, eu desenvolvi uma fórmula minha que eu uso isso há muito tempo, tá? Então, materiais, ok, eu já vou entrar nessa parte. Aí, embalagem e apresentação. Se for uma embalagem muito elaborada, muito exuberante, como eu brinco, aí eu vou calcular o preço unitário dessa embalagem, tá? Então, se for uma caixinha com papel de seda e ela custa R$ 3, então eu vou acrescentar o valor dela, R$ 3. Eu vou repassar por cliente. Então, aqui, ó, eu vou colocar R$ 3, porque é o quê? É a minha. Tá dando para ver aí? Sim, vai tudo, vai tudo. Ó, R$ 3 eu tô calculando aqui como se fosse a embalagem. Mão de obra. Vamos supor que eu passo para uma colega e ela vai costurar para mim 50 necessaire e ela vai cobrar cada uma 1,50. 50 necessaire da Simples. Vamos por 1,50. É de 1,50 a 2,50. Vamos por 1,50 para a gente não perder tempo. E aqui, só lembrando que essa fórmula aqui eu desenvolvi, é minha e assim, ela dá muito certo, tá bom? Existem vários modelos de fórmulas aí, mas eu sempre percebi que faltava algo ali. Então, eu sempre determinei o que a gente precisa ter e não pode esquecer, tá? Então, ó, energia elétrica, eu coloco 1% do valor. Depreciação da máquina, eu também coloco 1% do valor. Transporte e deslocamento, se for algo próximo aqui, e, por exemplo, eu fui lá para 25, eu gastei, vamos supor aí, R$ 15 de gasolina e 30 de estacionamento, né? R$ 45, né? Só que lá, eu fui lá, gastei os R$ 45, porém, eu comprei material para fazer 300 peças. Então, eu divido esses R$ 45 em 300 peças, certo? Eu não vou pôr a cada montante, né, o valor de 45, certo? Então, deixa eu fazer a conta aqui, ó. 45 dividido por 300, 15 centavos. É uma estimativa, tá? Então, eu tô colocando 15 centavos aqui, que é para uma necessaire, o meu transporte e deslocamento. Se eu tomei uma água, parei no McDonald's, não sei. Você acrescenta tudo mais esses 45. Então, 45 mais uma água, R$ 2, 47. Mais no McDonald's, mais 30, 77. E divide pelo montante que você vai fazer em peças, certo? Ah, professora, eu vou lá e eu comprei para fazer 5 vestidos. Então, você gastou R$ 45 para fazer 5 vestidos, né? De transporte. Então, você vai dividir 45 por 5 vestidos, né? R$ 9. Então, cada vestido, no seu custo, vai ter que ter R$ 9 de transporte. Deslocamento, ou como vocês quiserem colocar. Ah, eu fui de trem, levei água de casa e não foi nada. Mas você tem o seu tempo, a sua hora de deslocamento.
Então, isso também é muito importante calcular. Quanto que vale uma hora de uma artesã? Né? Você precisa saber disso. Porque senão, sabe o que acontece? Você troca 6 por meia dúzia. E isso acontece muito, muito. Ah, eu fui lá rapidinho. Gente, no mínimo 2 horas para quem está aqui no ABC. No mínimo. Você vai, compra correndo e volta correndo. É 45 para ir, 15 minutos para comprar, meia hora no máximo, e 45 para voltar. 2 horas. Então não tem como falar assim, ah, eu não vou cobrar isso. Tem que cobrar, tá? Tem que cobrar, não pode deixar de cobrar. Porque senão acaba tendo prejuízo no final. Ah, mas eu vou fazer muitas coisas. Ok, o seu valor tem que estar ali. Bom, aí o tempo de execução, ele está diretamente ligado à mão de obra. Se vocês forem mandar para uma pessoa, terceirizar, essa pessoa, ela pode cobrar apenas o quê? A mão de obra. Ela não vai cobrar o tempo que ela levou. Agora, se você é a pessoa que compra, é a pessoa que cria, a pessoa que costura, a pessoa que embala, a pessoa que entrega, você tem que calcular o seu tempo de execução. Então, vamos supor, como que você faz aí o cálculo do seu tempo de execução? Eu faço o cálculo baseado no salário mínimo, tá? Mas eu tenho aluna que faz baseado no salário de 5 mil reais. Cada um faz como dizer. Eu faço um salário mínimo, porque senão também a gente acaba taxando esse preço muito alto, né? Então, por exemplo, quanto que tá um salário mínimo aí? Fala para mim, que eu tô por fora. Eu tenho a minha continha lá já pronta na tabela, agora eu não lembro. Deixa eu ver. Vamos lá, porque vai ter aumento, né? Ah, quanto que tá o salário mínimo? 2021. Alguém sabe aí para me passar? Tô vendo aqui no Dr. Google. Vamos lá. R$ 1.100, né? Então, eu faço, agora eu vou ter que atualizar, né, a minha precificação, em R$ 1.100 o valor do salário mínimo, certo? Então, R$ 1.100. 1.100. Aí, o que que eu faço? A pessoa que ganha esse salário, ela trabalha quanto? Hã? Ela trabalha 8 horas por dia, 5 dias da semana, né? Vamos calcular dessa forma? 8 horas por dia, 5 dias da semana. 8 horas por dia. Estou fazendo a conta. Peraí. Não tem ajudante de classe aqui hoje, então vamos lá. 8 horas por dia vezes 5 dias da semana. Então, nós temos o quê? 40 horas semanais. Vezes 4 semanas. São 160 horas. Então, R$ 1.000, 1.100, né? 1.100 dividido por 160 horas. Isso dá ó, R$ 1.100, que é o salário mínimo, dividido por 160 horas, dá o valor de 6,87,5 o valor hora, certo? Esse valor aqui, então, eu vou gastar e calcular o tempo que eu demorei para ir comprar meu tecido. Ah, eu demorei 2 horas para ir e voltar. É esse valor aqui vezes 2, certo? Só que lembra que eu falei? Quantas peças você vai fazer? Se for o exemplo do vestido, a gente vai fazer 5 peças. Então, é esse valor vezes 2, porque eu gastei 2 horas no meu deslocamento, porém, dividido por 5 peças. Tudo bem? Então, vamos lá. 6,875 vezes, gastei 2 horas para ir e voltar, meu deslocamento, foi R$ 13,75. Só que eu vou fazer isso daí, esse valor, esse montante, é referente à compra de materiais para 5 peças. Então, dividido por 5, que vai dar R$ 2,72
desculpa, 75, R$ 2,75. Opa, aqui, ó. Que foi o meu tempo de execução nesse transporte aí. Só lembrando que aqui eu posso colocar também o meu tempo que eu fiquei costurando, tá? Além do meu valor de mão de obra. Só que como é se eu mesmo estou fazendo, eu não preciso colocar isso. Agora, por exemplo, se eu tenho que levar esse material para a costureira, então eu tenho que cobrar esse valor que eu fiquei em trânsito, porque o valor que eu tô, porque esse tempo que eu estou indo de um lugar para o outro, eu não estou produzindo. Vocês concordam? A gente não está produzindo, a gente está indo e vindo e não tá parado. Então, você parou para fazer outra coisa, atender o telefone, você não está ganhando, certo? Não está produzindo, desculpa. Se você não está produzindo, vai demorar mais, o seu tempo de execução vai ser maior. E aí, quanto mais aumenta o seu tempo de execução, menos dinheiro você ganha. Por quê? Porque você está gastando muito tempo para fazer uma peça que você vai ganhar muito pouco. Então, olha só como a gente tem que ser minuciosa na hora de fazer essas contas. Por isso que eu não gosto muito da questão de pegar planilhas prontas e jogar tudo lá. Porque muitas vezes ele sai uma estimativa. Ele não sai o valor do que é realmente. Ele vai sair, pode ser isso, pode vender a tanto. Mas já foi feito o cálculo, tá? Ok, foi feito o cálculo. Mas, minha opinião, eu, Elaine, prefiro fazer na mão. Bom, e aí nós temos então todos esses valores aqui, tá? Aí a gente chega aqui, ó, materiais, né? Tecido, manta, zíper. Então, aqui o zíper tá fácil, né, gente? Ó lá. Eu vou usar 30 centímetros de zíper, comprando a R$ 2,60, certo? Cursor, 50 centavos. Vamos pôr do mais simples. Ok, 50 centavos. Manta e tecido. Alguém sabe como calcular o preço da manta e do tecido? O preço da manta e do tecido nos materiais? Vocês sabem calcular isso? Responde aí para mim, se vocês sabem ou não. Sim ou não? Eu preciso saber se vocês sabem. Sabem? Sim? Não? Bom, estou esperando vocês responderem aqui. Sempre a gente tem que ter em mente que o tecido a gente vai comprar em metro, certo? Normalmente, né? Porque a gente não vai comprar pequenas quantidades, porque depois você fez propaganda, você mostrou para todo mundo, e o pessoal vai querer aquele mesmo tecido e você não tem para repor. Então, no mínimo, quando você vai comprar tecido, você precisa o quê? Comprar no mínimo 1 metro. No mínimo. Se você for fazer peças pequenas. Se você for fazer peças grandes, eu recomendo comprar 2, 3 metros. Porque acontece muito do cliente vê lá no seu status, vê lá no seu story, né? Entra no seu Instagram, vê lá uma peça linda, vai querer comprar e fala assim: eu quero este tecido. Aí você vai falar assim para ele: acabou o tecido. Aí o que que acontece? Você tem que ir para São Paulo de novo, blá 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 blá, aquela coisa toda. Ou ver se alguém vai buscar para você, ou ligar para a colega ver se ainda tem um pedaço do tecido, ou pagar mais caro, próximo da sua casa. Ou seja, nenhuma dessas alternativas, né, é ótima, nenhuma, todas são péssimas. E isso tudo decorre o quê? De um mau planejamento. As alunas me perguntam assim às vezes, né? Pro, já chegou tal tecido? Eu falei, não, vai chegar. Olha, no final do mês. Eu já sei que no final ou no começo do mês eu tenho reposição de material. Por quê? Porque eu junto tudo e faço uma única compra, ou duas no máximo. Eu não fico comprando de picadinho, porque se eu vou ter que me deslocar para ir lá buscar, para embalar, tudo isso, eu preciso o quê?
Quando eu for revender o meu produto, eu preciso estar colocando todos esses preços que eu estou mostrando aqui para vocês. O meu valor hora, porque não é barato o meu tempo, né? Então, assim, vocês têm que parar aí o que vocês estão fazendo e ir para determinado lugar. Vocês deixaram aí todos os seus afazeres. Então, o tempo de vocês é precioso. Hoje, o que nós não temos é tempo. Então, nós temos que ser amigas do tempo e fazer um planejamento. Esse planejamento consiste o quê? No meu caso, fazer compras no fim do mês ou no começo do mês. Porque aí eu vou lá, faço uma única compra, gasto uma vez só a gasolina, gasto uma vez só o estacionamento. Pode ser que eu gaste um pouquinho mais de estacionamento porque eu vou ficar mais tempo. Mas não é a mesma coisa do que ir 2, 3, 4 vezes para São Paulo. Se eu compro um montante maior, eu posso ter o quê? Desconto à vista, o que me requer uma margem maior, ou eu posso dividir em vezes, já que eu atingi um limite de compra, então eu posso estar dividindo. Então, veja bem, a gente tem que pensar em tudo isso no momento de colocar um preço, né? Não pode simplesmente chegar e falar assim, ah, tanto, joga lá e seja o que Deus quiser, tomara que venda. Não, tem que calcular tudo, porque senão a gente fica no preju, tá? E especialmente hoje em dia, porque as coisas vêm aumentando dia a dia, né? Tecido é uma coisa que você vai hoje, é um preço, amanhã o tricoline já aumentou R$ 1. Aí depois aumentou mais um. Você fala, poxa, eu tenho um exemplo agora do final do ano que eu fiz um orçamento de toalhas bordadas, né? Eu liguei na segunda-feira na loja, era um preço. Aí eu liguei na terça, aí eu fiz orçamento, passei para o cliente. Na terça-feira eu liguei para pedir para reservar. Já era outro preço. Aí eu falei, mas não é possível. Aí tomei um baita susto, comecei a ligar para outras lojas. Esse tempo que eu perdi ligando para outras lojas, passou mais um dia. Não, desculpa, passaram 2 dias. Eu fui ligar na quinta-feira para a loja, porque eu vi que os preços não estavam dando muita diferença. Já tinha aumentado, no começo da semana era R$ 24,90, se eu não me engano, no final da semana estava R$ 30,90. R$ 6 de acréscimo. Por quê? Ah, porque chegou estoque novo, né? Porque por causa da pandemia não tinha material, não fizemos, blá blá blá, aumentou. E aí, como é que ficou a Pro? Pois é, fiquei que nem louca. Aí fui, liguei, achei uma loja em São Paulo que tinha em estoque. Aí eu negociei o montante e consegui um desconto, mas mesmo assim, foi aquela novela, aquela consumição, sabe? Aí você fala assim, poxa, não consigo ordenar um preço e passar para o cliente sem que o meu fornecedor me surpreenda. E aí você vai falar, ah, você que tá errada ainda, por que que você não fechou na segunda-feira, né? E então, por isso que a gente precisa estar alerta, precisa saber tudo que a gente está fazendo, fazer com congruência para não tomar prejuízo. Porque eu não tomei prejuízo por isso daqui, ó. Mas eu poderia tomar um prejuízo grande. Bom, então, vamos lá. Eu havia perguntado se vocês sabem como calcular os materiais, né? Tecido e manta. Então, supondo que você vai comprar uma peça de 1 metro, ok? Vou fazer um desenho aqui. Eu ia fazer na minha lousinha, mas eu esqueci ela lá embaixo, então eu tô fazendo no caderno, tá bom? Vocês não deem risada. Então, esse retângulo aqui, ó, é 1 metro de tecido, tá bom? 1 metro de tecido. Dá pra ver aí? O tecido, ele tem de altura 1,40 m, certo? 140 centímetros. 1,40 m, né? Tudo bem? Vocês concordam aí? Bom, então, isso daqui é o tecido, é a manta, é o forro, é dessa forma aqui que a gente vai calcular. A gente tem que fazer o desenho. Se não fizer o desenho, não entende. Eu tenho uma aluna que falou assim para mim, eu vou salvar esse desenho aí para eu nunca mais esquecer. Então,
salva, tá bom? Eu tenho um PDF que explica isso tudo bonitinho, depois quem me mandar aí no... Não, vou deixar pro final, não vou falar agora não, que é surpresa. Bom, então eu tenho aqui, né? Aí o que que eu vou fazer, ó? Eu sei que a necessaire que eu vou fazer, a minha necessaire, ela tem 30 por 15 de altura. Ela tem 30 por 15. Então, eu vou calcular a parte da frente e a parte das costas, correto? Então, abrindo ela, são duas partes. Então, ela tem 30, 15 e 15. Então, abrindo, ó, faz de conta que eu tenho a necessária, eu abri ela ao meio, né? E aí, eu tenho uma parte em cima da outra, 30 por 15, então 15 mais 15, 30, ok? Então, são quadrados de 30 por 30, que eu vou cortar no meu tecido. Então, aqui tem 30 e aqui tem 30, ok? Trinta, 30. Então, ó, 30 mais 30 mais 30, 90, certo? E aqui sobrou 10 centímetros. E aí, aqui para cima, eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu fazer o desenho aqui. Vocês não deem risada do meu desenho, hein? Olha lá. Tá aí a Proelaine, ó, fazendo os desenhos. 90. E aqui na altura, olha só, na altura eu vou ter 30, 30, 30, 30. Então, 30 vezes 4, 1,20 m. E sobra 20 lá em cima, que totaliza 1,40 m, ok? Então, esse quadradinho aqui, ó, é o que eu vou usar para fazer a minha peça, certo? Então, qual é o valor desse quadradinho? Eu preciso achar o valor desse quadradinho aqui. Então, eu preciso saber quantas necessaires eu vou fazer em 1 metro. Ó, 3 vezes 4, 12, certo? Então, eu consigo fazer em 1 metro, em 100 centímetros, né? Eu consigo fazer 12 necessaires, 12 peças, certo? Consigo fazer 12 peças. Então, isso daqui que sobra, isso aqui que sobra, depois a gente coloca como... Dá para tirar outras peças, né? Dá para tirar um porta-níquel, dá para tirar um porta-óculos, mas a gente não vai considerar isso aqui, tá? Por quê? Porque a gente precisa sempre errar para mais, nunca para menos. Bom, então, eu tenho aqui, e eu sei que em 1 metro de tecido de tricoline, eu vou tirar 12 peças. E aí, eu preciso saber o quê? Quanto eu paguei no meu tricoline. Então, eu fui lá na 25, ou eu fui lá no Brás, e eu paguei 12 reais. 12, ou vamos por aquele mais elaborado? Vamos por 18 reais? Paguei 18 reais no metro do meu tecido, certo? E eu vou conseguir fazer 12 peças. Então, dividido por 12. Então, saiu de custo R$1,50. R$1,50 de custo. Só que esse custo é só para o tecido de fora. Aí eu tenho que calcular o tecido do forro e a manta, certo? E é o mesmo desenho. Então, a manta, ela é quanto o metro? 14 reais? Então, vamos lá. Então, é 14 dividido por 12. 14 dividido por 12. Eita, peraí, professora. 14 dividido por 12. A manta, então, R$1,16. Deu uma dízima, mas tudo bem. R$1,16 de manta. E forro? O forro sempre é mais baratinho, né? A gente compra aquele poá, aquele liso. E aí, o metro é o quê? Uns 15 reais? Então, 15 reais dividido por 12. Então, de forro, 1,25 m. Então, olha só. Então, eu gastei 1,50 m de tecido de 18 reais o metro para fora,
R$ 1,16 de manta e R$ 1,25 de forro. Isso tudo vai dar, quem aí já fez a conta? R$ 1,25 mais R$ 1,50 mais R$ 1,16. R$ 3,90, ok? R$ 3,90. Quer printar essa tela? Printa essa tela aí, gente. Printa a tela. Printa para depois vocês não terem dúvidas, tá bom? Bom, deu para printar? E aí, meninas, deu? Então, R$ 3,90. Voltando lá no nosso início, né? Aqui. Então, eu tenho que para gastar esse material aqui, para eu usar, desculpa, R$ 3,90. Então, olha só, quantos valores nós temos que ter antes de dar o preço. Então, vamos lá? Vamos somar? R$ 3,90 mais 60 centavos do zíper, mais 50 centavos do cursor. Peraí. R$ 3,90 R$ 3,90 mais ponto 60 mais ponto 50 do cursor. Ai, professora, vamos lá. R$ 3,90 mais ponto 60 mais ponto 50 mais R$ 3 da embalagem, porque a gente vai colocar uma embalagem top, né? Mais R$ 3 da embalagem, mais R$ 2,75, que é o nosso tempo de execução. Mais, agora, vamos por aqui embaixo, ó, 15 centavos mais 15 centavos de transporte, ok? E aí, agora a gente tem que colocar, ó, 1,50 da mão de obra, mais 1% de energia e 1% de depreciação. 1% de energia elétrica, e 1% da depreciação. Então, mais 1%, mais 1%. Poderia ser 2% direto, mas eu quero fazer dessa forma para vocês. Então, o custo dessa necessaire saiu R$ 12,64. R$ 12,64. Pois é. E já tinha gente chutando que o preço da necessaire era vintão, né? Aí ia ganhar o quê? Menos de R$ 8. Então, agora, olha só. Nós temos o custo total da nossa peça. O que vem agora é o quê? Duas coisas que nós temos que calcular. O nosso lucro. Então, qual é a sua margem de lucro? É vezes 3? É vezes 2? Como que você calcula isso? E o valor arte, tá? Nem sempre os dois estarão juntos, mas é extremamente necessário que vocês saibam disso. Por exemplo, se você for personalizar uma peça, é extremamente necessário que você calcule o valor arte. Por quê? Porque você desenvolveu uma arte, você personalizou aquilo. Se você está pintando um quadro, você tem que calcular o seu valor arte, seu artístico. Porque senão a pessoa pegava uma folha, mandava imprimir uma folha e colava numa tela. Então, nós temos o valor arte. O tempo que você criou, o tempo em que você pensou, projetou, fez a peça. Então, é o valor arte. Não confunda valor arte com mão de obra, ok? Então, aqui, ó, qual o valor arte? Então, nós temos que acrescentar no custo, no nosso custo, temos que acrescentar o valor arte
certo? Mais a margem de lucro, certo? Alguma dúvida até aí, meu povo? Ei, nação criativa, vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês a explicação? Eu quero que vocês entendam, né? Então, olha lá, o custo da minha peça é 12,64. Eu tenho que calcular agora mais o valor arte e mais a minha margem de lucro. A minha margem de lucro pode ser o quê? Vezes 2 ou vezes 3, certo? E o valor arte é o valor que você acha que vale aquela peça. Então, uma necessaire feita pelo Romero Brito, ele vai cobrar o quê? Quanto que ele vai cobrar em cima? 1000%? É o valor arte dele? Não sei. 500%? É. Se for da uma marca famosa, quantos por cento eles vão colocar em cima? Então, aí é o valor arte. O seu produto já tem o valor arte. Então, tem que analisar isso. Se vocês forem lançar um produto para uma determinada persona, um determinado nicho, você já pode ter o seu valor arte agregado no seu custo, tá? Então, a precificação ela é muito importante nisso. Você precisa saber o seu valor arte. Eu coloco o seguinte: quando a peça é peça que a gente vai fazer em quantidade, é peça que está aí em uso, nós já fizemos várias vezes, né, em aula, uma peça que não é exclusiva, tal, eu não calculo o valor arte. Eu vou direto lá só na minha margem de lucro, certo? Então eu não me pego. é, Ah, desculpa, tem uma pergunta aqui, ó, tava lá para baixo. Deixa eu ver as perguntas de vocês, peraí. A Lilian está perguntando: qual a recomendação de quais estampas devemos sempre ter em estoque? E quais as estampas que nunca saem de moda? Bom, nunca saem de moda é poá, não tem jeito, né? O poeirinha, que é o poá com aqueles risquinhos. E listras, tipo nave, que é vermelho, branco e azul. Essas não tem como. E o xadrez é inglês. Esses aí você sempre pode ter. Agora, estampas é uma coisa que muda a cada coleção. Então, eu não aconselho ter um estoque muito grande, mas um estoque mensal. Então, tem que se programar para ter aquele estoque mensal, de que naquele mês você fez uma compra, por exemplo, de 5 metros de cada estampa, e você tem que vender tudo isso. Por quê? Porque os fornecedores, os fabricantes de tecido, já estarão lançando outras coleções. E isso é interessante, porque as pessoas querem novidade. Ah, essa estampa eu já vi. Ah, eu já abri na internet, eu já vi lá na lojinha, já vi no Elo7, já vi não sei aonde, no Mercado Livre. Então, sempre tem que ter novidade, sempre. Por isso que eu não faço compras muito grandes, eu faço compras mensais. Mensais que eu sei que eu vou conseguir vendê-las. Agora, por exemplo, tá chegando o meio do mês e eu tenho muito estoque. O que que tem que começar a fazer? Oferta. Tem que oferecer. Tem que oferecer num preço bom para você ir fazendo dinheiro, fazendo seu caixa, para comprar os tecidos, renovar as estampas para o próximo mês. Então, estampas que mais vendem, que mais saem, que é interessante ter, são os básicos, né? Que é poá, poeirinha e listra. Esses aí sempre vai com forro, sempre vai com detalhe. Os lisos também, né? Que não seria estampado, mas lisos também. E aí, se você for pensar dessa forma, assim, em quais eu devo ter, duas de criança, né? Um feminino e masculino e um neutro de criança. Então, pode ser barquinho, ursinho, um neutro. Adulto, aí você tem que ter definido a sua persona, né? Então, tem alunas que já têm a sua persona muito bem alinhada, muito bem definida. Então, sabe que se comprar uma rosa, uma cor rosa, a pessoa não vai gostar.
Então, você vai o quê? Na linha da sua persona. As estampas que você tem que ter, se você vai abranger um público muito grande, são estampas variadas. Então, tem um pouco de listra, um pouco de floral miúdo, um pouco de floral grande, geométricos. Então, a sua gama fica muito grande. Por isso que determinar o nicho e a persona e subnichar é muito importante, porque você vai estreitando, e isso é importante também até na compra dos seus materiais, porque o seu investimento acaba sendo menor, tá? Um coringa, aqui uma dica, um coringa que você sempre tem que ter é o jeans, tá? O jeans é um coringa que cabe com qualquer um. Vocês podem quiltar, vocês podem fazer matelassê, vocês podem fazer uma aplicação, pode colocar a letra do nome, pode bordar, pode mesclar com outro tecido. Então, o jeans, ele é sempre coringa. Eu gosto muito de trabalhar com jeans também. Certo? A Andrea perguntou aqui, multiplica o centímetro pelo valor? Vamos voltar lá, então. Ou divide? Divide. É dividir. Só respondendo, né, para ficar claro, né? Então, nós temos aqui, ó, o nosso tecido. Então, eu tenho 100 centímetros dividido por 12, ok? Que são 12 peças. Dividido. Então, não é multiplicar, é dividir. Aí, o valor que a gente achou foi R$1,50 se o nosso tecido valesse R$18. Então, supondo que nós compramos o tecido a R$18, eu divido pelo número de peças que eu consigo fazer em 1 metro de tecido, que são 12. Então, R$18 dividido por 12 peças. E isso deu o valor de R$1,50 por unidade. Tudo bem? Então, acho que ficou respondido aí. Bom, vamos lá, ver mais alguma dúvida aqui. Fechou, ok. Então, deu para entender, né? Bom, aí, vamos lá. Retomando os nossos dois últimos cálculos que a gente precisa saber no momento da precificação. É o quê? Se o custo da minha necessaire está em R$12,64, eu tenho que definir o valor arte, que nós estávamos falando, e a margem de lucro. Então, se eu não vou trabalhar uma marca de luxo, então, se eu ainda não sou mega conhecida, se eu estou começando agora, se eu quero atingir vendas em quantidade, não em qualidade não, sempre tem que ter, em quantidade e não em valor, então eu tenho que calcular a minha margem de lucro em 2 vezes, né? Então, se são R$12,64 o custo, vezes 2 vai dar quanto aí? Vamos fazer a conta aqui. R$12,64 vezes 2 deu 25,28. Então, eu vou vender a minha peça por 25,28 seria o meu lucro, né? Mais 12,64 vai dar 37,90. Então, o custo da minha peça, se eu for fazer vezes 2, né? 200%, aí é 37,92. Tá certo isso? Eu fiz 300, peraí. Vamos confirmar aqui. 12,64 mais... Eu tô no computador, gente. Cadê o raio Achei. Então, é 37,92. Tá certinho. Matemática é assim mesmo. Ó, então o valor que a gente vai vender é R$ 37,94 se eu estiver trabalhando 200%. E se eu estiver trabalhando 300%, que eu já acho um pouco puxado, né? Aí vai dar R$50,56. Então, uma necessaire
a R$ 50,56, vocês sabem que não vai vender, né? Não preciso nem falar. Não vai vender. Por quê? Porque a gente tem que definir quem é o nosso público. Então, o seu público é um público que paga 37 ou é um público que paga 50? Você prefere vender duas por 60 ou uma por 50? Então, a gente tem que analisar tudo isso, ok? Então, o que é importante é saber quem é a sua persona. Precisa saber isso urgente. Quem não sabe, tem que definir, gente. Vai lá, define quem é. As peças que eu recomendo para acabar com o estoque é você fazer peças que todo mundo usa. Então, hoje, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas precisam o quê? De peças práticas, né? Para carregar a máscara, para carregar a marmita, o lanche, tudo autolimpável ali, que você passa um álcool gel, um álcool 70 e tá ok. Então, eu aconselho peças que sejam práticas para o nosso momento. Então, olha, eu estou fazendo aqui essa bolsinha, essa bolsa aqui, ela tem esse plástico, ela é em vinil, ela é em sintético, é só você passar um álcool 70 que você vai estar com ela higienizada. E aí, de brinde, né, que entra naquela nossa outra parte, né, de estar surpreendendo o cliente, você pode até dar um frasquinho de um álcool, né, 70 de brinde para a pessoa se ela comprar duas peças. Então aí a gente entra na outra parte que não é precificação, mas é aí de como fidelizar o cliente. Então, eu aconselho nesse momento fazer peças que sejam práticas de limpar, fáceis, né? Para que você descarte, não, vamos dizer assim, que você dissolve, né? Os tecidos que estão em estoque, tá? Então, isso que é interessante. Bom, mais alguma dúvida aí, meninas? Vamos lá, vocês entenderam a questão, então, do valor, arte e da margem de lucro? Então, eu acho mais interessante trabalhar com uma margem de lucro menor e vender mais do que uma margem de lucro maior e vender menos. Porém, quando a gente escolhe vender por uma margem de lucro maior, a gente acaba caindo no nosso funil de vendas, né? Selecionando os nossos clientes. Então, aí tem aqueles clientes que são aí do topo de funil, são os clientes que são clientes de meio de funil e clientes que são os fundos de funil. E aí você vai determinar isso daí de acordo com a sua precificação, de acordo com o seu material. E é muito importante tudo isso que a gente está falando aqui. Por quê? Porque você tendo essas informações detalhadamente, você consegue se posicionar no mercado de uma forma mais eficaz, de uma forma mais congruente e com constância. Então a pessoa ela entende que você está vendendo aquilo num preço justo e ela vai comprar, certo? Então você precisa primeiro definir sua persona, seu avatar, o seu nicho, subnichar se for o caso, saber exatamente o que você está gastando, como está gastando, por que está gastando, o que investir, investir pouco, fazer compras pequenas, né? Agora, por exemplo, eu vou uma vez ou outra para fazer compras e eu não posso ficar me deslocando o tempo todo, como que eu faço? Então, você se faz uma programação para 2 ou 3 meses, mas sempre deixa um tecido, sabe, na carta, como é que é? Uma carta na manga? Não mostre tudo para o seu cliente, não dê todas as opções ainda, né? Então, se você comprou 10 tecidos, dê como opção de escolha para ele apenas 5. Deixa 5 reservado. Por quê? Porque no momento que ele pedir uma coisa diferente, você vai ter 5 novos para eles, porque 5 ele já tomou conhecimento. Então, vocês têm que trabalhar o quê? Com elementos surpresa. Criar estratégias de venda para os seus clientes. Porque senão, se você mostrar tudo que você tem, abrir o leque, sabe o que acontece? A pessoa vai achar que já sabe tudo que você tem. Aí, outra pessoa que vai lá mostrar lá no feed dela
vai mostrar lá no story, no status do WhatsApp. Vai mostrar um tecido que ela fez uma peça e você tem o tecido lá guardado. Aí ela fala assim: Olha, fulana, você tem esse tecido aqui? Você tem. Pode coincidir que não, e você tem uma outra opção para oferecer. Mas a questão é, não entregue tudo de uma vez. Vá devagar, tá? Bom, vamos lá. Mais perguntas? Todo mundo entendeu o que que é feed? Como tá postando, precificando? Todo mundo entendeu como definir sua persona? Sim? Não? Nicho? E aí, como calcular o preço de uma parte do tecido? Vocês entenderam? Coloca aqui para mim no chat, nos comentários, porque aí a gente vai falando. Essa metodologia eu desenvolvi, eu criei assim, e eu achei que é a mais coerente, né? Então eu não coloco em planilha, eu sempre faço mesmo o cálculo. Eu tenho uma planilha, eu tenho tudo isso numa planilha, mas vocês precisam saber fazer o cálculo. Não só pegar e jogar lá as contas e o aplicativo ou o software te dá a resposta direta. Você precisa entender quais são esses itens que você está alimentando lá no app. Você precisa entender isso, porque se você não entender, você vai se perder. Se uma hora der pau, se uma hora você precisar desses valores aí, você não vai ter, aí fica complicado. E tem uma coisa também que não posso deixar de falar, que é o quê? Colocar também o preço da sua identidade. Então, você tem que colocar a sua etiqueta, o seu carimbo, o seu clichê. Coloca o valor disso também. É pouco, é simbólico, mas tem que colocar. Tá bom, gente? Todo mundo entendeu aí? Quem chegou agora, boa noite. Essa live vai ficar gravada depois. Quem quiser assistir com calma, tira dúvida. É uma live que a gente falou sobre precificação, né? Diretamente direcionado para produtos. Então, nós não falamos em custos fixos, nem custos variáveis. Nós falamos apenas de preço de produto, tá certo? Então, para ninguém se confundir aí, falar depois que a Proelaine esqueceu de citar, não, nós não falamos disso, porque o combinado era que nós falaríamos sobre como pôr preço numa peça, tá? Então, precificação é isso, gente. Precisamos de todos esses itens aqui, tá? Que é o valor dos materiais, valor da embalagem, o tempo de execução, a mão de obra, tá? Linha, se você for usar, insumos, né? Energia elétrica, depreciação da sua máquina, tesouras e afins, transporte e deslocamento. Então, é necessário você ter todos esses valores para depois você calcular aqui o seu valor arte e a sua margem de lucro. O valor arte depende muito, como eu disse, se você é uma pessoa top das galáxias ou se você é uma pessoa que é iniciante e ainda não tem o valor arte. Mas se você quiser acrescentar no seu valor aí, comece com 50%, tá? Minha dica. E depois, conforme a sua marca vai ficando conhecida, o boca a boca, né? Todo mundo vai aí compartilhando suas publicações, salvando, e aí você vai começar a aumentar isso. Mas espera um pouco, vai com calma, né? Vai plantando, porque tem que ter sabedoria na hora de plantar, para você colher aí coisas boas, né? Feitas com consistência, com coerência. Então a gente tem que ir devagarzinho, tá certo? Eu até hoje eu não calculo o valor arte. São 22 anos, eu estava falando outro dia que eram 20, mas não são 22 anos, né? Mas desde que eu comecei a trabalhar profissionalmente no meu ateliê, eu nunca calculei o valor arte. Eu sempre calculei a margem de lucro. Então, eu penso que se a gente for desenvolver uma marca de luxo, né, se alguma aluna também quiser isso, eu posso assessorar nesse campo. Por exemplo, criar uma marca de luxo, uma marca que vai ser um conceito. Se você quer isso, aí você tem que calcular o seu valor arte, desde a primeira peça.
Agora, se você quer abrir o seu ateliê, consolidar o seu ateliê e você quer plantar para ter uma constância, uma coerência, aí eu sugiro que de início, se você for cobrar o valor arte, cobre uma porcentagem pequena e vai aumentando gradativamente. Tudo bem? É isso, meninas. Alguma dúvida? Nós ficamos aqui, ó, 1 hora de live, mais ou menos, né? Eu espero ter contribuído com vocês, espero que vocês tenham entendido, né? Quem ficou em dúvida, chegou depois, assiste a live, ela vai ficar gravada, compartilha, manda para as amigas, né? Fala lá para elas curtirem a página da Escola Mais Conceito, curtir a página da professora Elaine Martinho. Eu vou subir também lá pro YouTube, tá? Lá no YouTube, o canal é Escola Mais Conceito. Vai lá, dá o likezinho, não custa nada, né? Ativa o sininho e vai compartilhando, gente. Vamos levar esse conhecimento para mais e mais pessoas. Vamos impactar mais pessoas, para que outras pessoas saibam que não estão aí, ó, perdidas. Ai, como é que eu coloco o preço? Não sei. Ai, eu peguei um app, eu peguei uma planilha, mas eu não sei nada. Eu tô só lá digitando os números, né? Porque acontece isso. Se você não está entendendo, se você está fazendo isso pela primeira vez, você não tem o esclarecimento. Então, você tem que entender o que você está fazendo. E aí, se você escolher, tá fazendo numa planilha, tá fazendo no app, tá tudo bem. Só que você sabe o que você está fazendo, né? Você sabe ali, ó, fazer a mão, e ensinar uma colega, né? Passar adiante, dar aula para alguém, falar assim, olha, vem aqui que eu te ensino e passar adiante, ser contribuição para todo mundo, para que esse nosso mundo aí, né, da arte, da nação criativa, seja um mundo leve, né, fácil, gostoso, com muito amor, com muita dedicação, certo? Meninas, eu agradeço imensamente a visita aqui de vocês estarem aqui comigo nessa segunda-feira à noite, não é? Eu agradeço muito e que vocês tenham entendido e que eu tenha sido contribuição. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.